Muito bem, pessoal, vamos prosseguindo no nosso curso de Direito Tributário, agora com a abordagem de um imposto bastante conhecido de todos nós, que é o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Então, nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Obviamente, começamos com algumas notas sobre a legislação relevante do Imposto de Renda. Depois, prosseguimos para a análise de alguns princípios constitucionais que orientam especificamente este imposto. Partimos para a nossa já tradicional análise da hipótese de incidência e dos seus aspectos. E vamos também, aqui ao longo da nossa exposição, abordar alguns poucos tópicos referentes ao imposto de renda da pessoa jurídica, além, é claro, do mais conhecido por nós, imposto de renda da pessoa física. Eu já posso adiantar para vocês que o imposto de renda é um tributo relativamente complexo, não é um imposto muito simples, mas nós vamos tentar aqui trabalhar da melhor maneira essa complexidade para que pelo menos os pontos essenciais referentes a esse imposto estejam claros para todos vocês. Então vamos lá. Começando, claro, com a legislação relevante sobre o imposto de renda. Evidentemente, temos aqui disposições da lei da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e de leis ordinárias. Aqui uma primeira complexidade que tem que ser levada em conta quando falamos em imposto de renda. Na verdade, falando bem francamente a vocês, o imposto de renda, ou aquilo que nós chamamos de imposto de renda, na verdade é quase como se fossem dois impostos distintos. Nós temos o imposto de renda que incide sobre as pessoas físicas e que tem como principal diploma normativo a Lei número 7.713 de 1988 e temos também, de outro lado, o imposto de renda da pessoa jurídica, que tem como diploma normativo de parâmetro a Lei 9.430 de 1996. Eu diria a vocês que são dois impostos bastante distintos, sobretudo quanto à sua sistemática de cálculo e arrecadação. De qualquer maneira, os dois estão albergados sob a alcunha mais genérica de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então não estranhe, porque ao longo dessa exposição nós faremos, em alguns pontos, referência simultaneamente à Lei 7.713 e também à Lei 9.430, conforme queiramos explicar algum aspecto mais detalhado do imposto de renda da pessoa física ou do imposto de renda incidente sobre as pessoas jurídicas. Além disso, é óbvio que a Constituição Federal e o próprio Código Tributário serão sempre parâmetros importantes que estarão presentes na nossa explanação. Bom, seguindo em frente agora, vamos para os princípios que orientam especificamente o imposto de renda. Esses princípios estão inscritos no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º da nossa Constituição. Então, reparem aqui na redação do parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 3º, quer dizer, o imposto de renda, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Temos aqui, portanto, os três princípios. Resumidamente, o que cada um deles nos indica? O princípio da generalidade é aquele segundo a qual toda a renda de uma pessoa, física ou jurídica, precisa ser tributada. Todos os elementos que compõem a renda precisam entrar na base de cálculo desse tributo, na sua base de incidência. Depois, universalidade. Universalidade é o princípio segundo o qual todos devem pagar o imposto de renda. Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, a princípio, estão obrigadas ao pagamento do imposto de renda. Evidente que esse princípio da universalidade comporta algumas exceções que são dadas pelas imunidades previstas no próprio texto da Constituição Federal. Aqui nós temos aquele jogo, né, entre a regra geral e a regra de exceção. Regra geral é o princípio da universalidade, inscrito
nesse dispositivo aqui, o 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. Exceções são as imunidades constitucionais que afastam, em alguns poucos casos, a incidência desse imposto. O terceiro princípio orientador do IR é o princípio da progressividade. Princípio segundo o qual, quanto mais elevada a renda da pessoa, maior deve ser a incidência desse tributo. Mais imposto ela deve pagar proporcionalmente à sua renda. Agora vamos à análise da hipótese de incidência do imposto de renda. Aqui é um ponto bastante interessante. Os parâmetros gerais, evidentemente, não são dados pela própria Constituição Federal. O primeiro contorno, digamos assim, do aspecto material da hipótese de incidência desse imposto está previsto no artigo 153, inciso 3º. Reparem, compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Claramente, a Constituição Federal faz uma distinção conceitual, eu diria uma distinção, até antes mesmo de conceitual jurídica, entre renda e proventos. E essa distinção se torna mais nítida quando nós lemos o Código Tributário Nacional, que obviamente também a contempla. Reparem aqui no artigo 43 do CTN. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. E aí vem o conceito de renda para o CTN. Renda, assim entendido, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Depois, no inciso 2º, nós temos o conceito jurídico de proventos. Proventos, assim entendidos, os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Então, para resumir, temos o seguinte: o aspecto material da hipótese de incidência do imposto de renda gira em torno da aquisição da disponibilidade. Esse é um outro ponto importante, tá? O imposto incide no momento em que o contribuinte tem a disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos. Então, a renda é o acréscimo patrimonial resultante do capital, do trabalho ou de sua combinação. Os exemplos aqui são bastante claros. O salário, que é a contraprestação pelo trabalho, é forma de renda. Do mesmo modo, se você tem R$1.000 depositado numa aplicação financeira, num fundo de investimentos no banco, o rendimento dessa aplicação financeira é renda do capital, portanto passível de tributação por esse imposto. Já os proventos, nós poderíamos definir aqui, e eu utilizei uma definição da professora Isabel Derzi, como acréscimo patrimonial resultante de atividade que já cessou, mas que ainda produz renda. Os exemplos típicos de proventos seriam aqueles oriundos de aposentadorias ou de pensões. Agora, seguindo em frente, vamos ver o aspecto temporal da hipótese de incidência do imposto de renda. Aqui já adianto a vocês que há algumas questões delicadas que nós precisamos trabalhar com bastante cuidado. Nós não vamos encontrar no Código Tributário Nacional as balizas para definição do momento da incidência do imposto de renda. Nós vamos encontrar algumas balizas referentes ao recolhimento do imposto, todavia, na Lei 7.713 e na Lei 9.430, que vocês veem aqui na tela. Ponto muito importante aqui é que é preciso destacar as distinções entre o imposto de renda e o imposto, entre o imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica. Primeiro elemento importante aqui é a questão da periodicidade do imposto. Reparem no seguinte: pela sua própria natureza, o imposto de renda ele demanda que se tenha algum marco temporal estável, dentro do qual se possa medir o patrimônio de uma pessoa antes e depois dela oferir renda ou proventos. Sem esse marco temporal, realmente torna-se impossível efetuar o cálculo e a cobrança desse imposto.
Muito já se discute, na verdade, até hoje na doutrina, quanto a qual seria esse marco temporal. A grande maioria dos doutrinadores brasileiros considera que esse marco é anual. Considera-se, na sua grande maioria, que há uma periodicidade anual na incidência do imposto de renda, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Por quê? Qual é o argumento que sustenta essa posição? Aqui o argumento sustenta-se no princípio da anterioridade. Vocês devem estar lembrados disso lá na cadeira de Direito Tributário 1. É um princípio inscrito lá no artigo 150, inciso 3º, a linha B, da Constituição Federal, segundo o qual não se pode cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Isso leva, obviamente, a uma espécie de congelamento dos parâmetros de cobrança de um tributo durante todo o período do exercício fiscal. E daí se deriva, na doutrina, a periodicidade anual do imposto de renda, dentre outras consequências. Agora, uma coisa é periodicidade marcada pelo princípio da anterioridade. Coisa um pouco diferente é o regime de apuração do imposto. O regime de apuração e pagamento do imposto. No caso do imposto de renda das pessoas físicas, vocês percebam que o artigo 2º da Lei 7.713 estabelece que a apuração deve ser mensal. Mês a mês, faça a apuração com o devido pagamento, na maioria dos casos, inclusive já uma retenção na fonte, sujeitando-se, todavia, a um ajuste na declaração anual do imposto de renda. No caso das pessoas jurídicas, a apuração é um pouco mais complexa. Os parâmetros aqui são dados pela Lei 9.430 de 96, né, seus artigos 1º e 2º. Resumidamente, quanto às pessoas jurídicas, o regime de apuração do tributo é o seguinte: se a pessoa jurídica optar pelo lucro presumido, pelo cálculo do imposto sobre o lucro presumido, então o regime de apuração será trimestral. Já para as empresas que optarem pelo pagamento do imposto de renda com base no lucro real, o regime de apuração será trimestral ou anual. A empresa aí poderá escolher também qual desses dois regimes é mais atrativo para ela. Então, isso quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência. Agora, seguindo para o próximo elemento, temos aqui o aspecto espacial da hipótese de incidência, as coordenadas geográficas da incidência do tributo. O aspecto espacial, ele encontra um amparo muito bom aqui no artigo 43, parágrafos 1º e 2º do Código Tributário Nacional. Reparem bem na redação desses dois dispositivos. Parágrafo 1º. A incidência do imposto independe da denominação, da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Parágrafo 2º. Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições de momento que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Percebe-se claramente aqui que a legislação brasileira, em decorrência do princípio da generalidade, estabelece que a renda gerada no território nacional e também no exterior estão sujeitas à tributação. Tá? É evidente que o princípio da generalidade dá guarida a essa consideração, uma vez que, lembrem-se bem, esse princípio demanda que toda a renda da pessoa seja tributada. Toda a renda, independente do local onde essa renda tenha sido gerada. Agora em frente, o aspecto dimensional da hipótese de incidência. Aqui temos como parâmetro o artigo 44 do CTN. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido da renda ou dos proventos tributáveis. O que acontece aqui? Percebe-se também que há 3 distinções chaves, né, no que toca a renda ou proventos. Pode-se tributar renda ou proventos reais, ou seja, aqueles efetivamente auferidos e minuciosamente calculados, ou pode-se também, no caso das pessoas jurídicas apenas, optar pelo regime de lucro arbitrado ou presumido. Na verdade, o lucro arbitrado é quase uma variante do lucro real. Então, resumindo, como é que funciona? As pessoas físicas devem recolher o imposto de renda com base na renda real. As pessoas jurídicas podem optar pela tributação real, arbitrada ou presumida. Qual é a diferença entre a arbitrada e a presumida? Resumidamente é o seguinte: a arbitrada, como eu falei antes, é uma espécie de variante da real. A empresa que opta pela tributação sobre o lucro arbitrado, na verdade faz uma estimativa de quanto ela vai obter de lucro e vai recolhendo ao longo do ano sobre essa estimativa. No final do ano, ela faz uma espécie de acerto de contas com base no lucro real, no lucro efetivamente auferido, e com isso ou paga uma parcela extra se a arbitragem ficou abaixo do lucro real, ou recebe um crédito a ser compensado no exercício fiscal seguinte se a parcela arbitrada ficou acima do lucro real. Já no lucro presumido, a coisa é mais simples. A empresa basicamente utiliza a sua receita para presumir o lucro e sobre essa presunção incide o imposto de renda, ponto final. Por fim, vamos agora para o aspecto pessoal da hipótese de incidência do imposto de renda. Aqui não há grandes, digamos assim, grandes discussões. O artigo 153, inciso 3º, já nos deixa bastante claro que a sujeição ativa, no caso do imposto de renda, é da União Federal. A União institui e cobra o tributo. E o CTN, no seu artigo 45, vai nos indicar a sujeição passiva, né? Basicamente, o sujeito passivo do imposto é o titular da disponibilidade de renda ou proventos. Admitida aqui no artigo 45, parágrafo único, a retenção na fonte, ou seja, a retenção do valor do imposto pela própria fonte pagadora. É o que acontece, na hipótese mais conhecida de todos aqui, com a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre a renda do salário dos trabalhadores. Feito, pessoal, então com esse panorama nós abarcamos aqui os principais pontos chaves para a compreensão do imposto de renda. Ressalto, é um imposto bastante complexo e o que vimos aqui foram apenas os seus principais pontos cardeais. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e bom estudo.